vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos continuar a nossa exposição do livro de Atos, capítulo 14. Hoje vamos iniciar o capítulo 14. Estamos estudando a primeira viagem missionária dos apóstolos, do apóstolo Paulo e também de Barnabé, que estavam viajando para pregar a palavra de Deus. E como nós temos visto, durante esse trabalho dos irmãos missionários de pregar o Evangelho, sempre traz efeitos a pregação na vida de quem ouve. E hoje vamos estudar exatamente sobre o resultado da pregação. Quando esta pregação é feita de acordo com a palavra de Deus revelada, ela sempre vai trazer um efeito, sempre vai resultar em algo na vida de quem ouve. E, naturalmente, o ouvir vai nos levar a uma atitude, a um procedimento. E nós vamos perceber aqui como foi que aqueles irmãos lá, ao ouvirem a palavra, o que resultou na vida deles. De quem ouviu, todos ouviram, mas vamos ver como o resultado da pregação na vida daqueles que ouviram a palavra e como eles reagiram a ela. Vamos ler do versículo de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura, os irmãos atentem, Atos 14, depois nós iniciaremos a exposição da palavra. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então percebam, Paulo e Barnabé já estavam em Icônio, já saído da cidade anterior, da Antioquia, Eles tinham saído de Antioquia, foram para Chipre, e lá pregaram a palavra, e lá também foram perseguidos, e eles então bateram os pés ali e sacudiram os pés e partiram para Icônio. Chegando em Icônio, fizeram a mesma coisa, o mesmo procedimento. Foram para a sinagoga. Sinagoga era aquele local onde se reuniam os judeus. Era um lugar restrito, só judeus podiam entrar, mas eles falaram ali na sinagoga juntos, de tal modo, tanto judeus como gregos, aí nessa altura do campeonato, os gregos já estavam frequentando também, e nessa frequência de gregos à sinagoga, eram chamados de prosélitos. Quem não era judeu e ia à sinagoga eram os prosélitos. Então os gregos foram lá também. Mas o que resultou desta fala, desta pregação naquela sinagoga? Na pregação que Paulo e Barnabé falaram, diz as Escrituras, de tal modo, eles falaram de tal modo, que veio a crer grande multidão. Então resultou na conversão de muitos. Uma multidão creu. Mas por quê? Porque eles pregaram de um tal modo. E certamente que modo era este? Era um modo da simplicidade do Evangelho. Era um modo da objetividade do Evangelho.
Eles não ficaram lá fantasiando, eles não ficaram lá contando historinhas, eles não ficaram lá contando piadas, não. Eles falaram de tal modo a respeito da obra que Cristo fez, que isso causou o efeito que era necessário no coração daqueles que ouviram, creram. E certamente também houve uma ação do Espírito Santo de Deus, que é o responsável pela aplicação das pregações que são feitas de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, quando se prega a palavra de Deus, de tal modo que as pessoas sejam convencidas e trazidas a Cristo, é porque se pregou fielmente, é porque se pregou o Evangelho como tem que ser pregado, sem fantasias, sem ilusões falsas. Quantas pessoas aí estão desencaminhadas porque ouviram um falso evangelho e pensam que estão certas e até se dizem crentes, mas não ouviram o verdadeiro evangelho. Quantas pessoas que hoje estão sim convertidas, mas a experiência religiosa dela, ela diz assim: pastor, eu passei por tantas igrejas antes de chegar aqui e ouvi tantas coisas, mas até o dia que se ouve a pregação fiel do Evangelho, que é exatamente uma das marcas da Igreja de Cristo. Para você identificar uma igreja verdadeira, uma das marcas é esta, é a pregação fiel do Evangelho. É o exercício, é o praticar, o administrar corretamente os sacramentos. É a segunda marca de uma igreja verdadeira, o sacramento da Santa Ceia, do batismo. E é também o exercício da disciplina na igreja. Quando se tem essas três marcas em uma igreja, pode-se dizer, é uma igreja fiel, é uma igreja que de fato está sendo guiada por aquele que é de fato o Senhor dela, o Senhor Jesus. Então, os gregos e os judeus creram. O Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de muita gente ali e creram. Mas também houve uma reação contrária àquela palavra que foi pregada. Os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então vejam, toda vez que a palavra de Deus faz uma obra, como aqui, desde o início, da descida do Espírito, e muita gente se convertendo, mas nunca é todo mundo, percebem? Sempre vai ter o contrário, aquele que quer reagir contra, falar contra, dizer que não é assim, reagir contrariamente à palavra, é o incrédulo. Então, para ele, não faz sentido, e realmente não faz, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso: ora, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entender, porque se discerne espiritualmente. Então, a gente entende a reação do incrédulo. O incrédulo, ele reage a si mesmo, incitar e irritar os ânimos dos gentios. Ficam dizendo: olha, você agora vai ser crente, rapaz, você vai... Esse pessoal aí está enganando e tal, e começa a querer desfazer de tudo aquilo que Deus faz. Só que uma coisa importante, eles, apesar dessa irritação, dessa coisa de ficar irritando e incitando os ânimos dos gentios, isso não impediu a salvação de quem Deus quis salvar, viu? Ninguém impede, porque os que creram, a grande multidão que creu porque está na mesma condição daqueles que lá eles pregaram na outra cidade. Os gentios, no versículo 48 do capítulo 13, os gentios, ouvindo isto, que a pregação do Evangelho, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, todos também que estavam destinados para a vida eterna, ali naquela cidade de Icônio, ouviram a pregação e creram. Uma grande multidão. Mas não foi todo mundo, porque houve também uma parte daqueles que eram os judeus incrédulos, que ficaram lá incitando e irritando os ânimos dos gentios. Mas isso também não impediu
que Paulo e Barnabé continuassem a pregar o Evangelho. Veja o que aconteceu. Entretanto, no versículo 3, demoraram-se ali muito tempo. Então, Paulo e Barnabé não ficou com medo desse tipo de ação, de atitude. Lá na cidade anterior, ele até, assim que eles foram expulsos, eles foram expulsos da cidade. Então, enquanto eles não fossem expulsos, eles ficavam lá, trabalhando, pregando, e assim fizeram. Continuaram por um bom tempo ali, pregando o Evangelho. E assim, e falando de maneira ousada, corajosa, sem medo, ousadamente eles falavam no Senhor. E aí o que é que o Senhor fez? Confirmava a palavra. E aí, diante daquele contexto, o que o Senhor fez mais ainda? Confirmava a palavra da sua graça, o Senhor confirmava, através também, e concedia que os apóstolos, pelas mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Então, naquela ocasião, o Senhor se utilizou, o Senhor que sabe todas as coisas, ele percebeu que ali, naquela cidade de Icônio, além da pregação da palavra, que já tinha feito um grande resultado ali, pois creu uma grande multidão, mas diante do surgimento dos incrédulos, dos contrários à pregação, o Senhor não só manteve ali Paulo e Barnabé pregando por muito tempo, mas ainda deu a eles condições de fazer sinais e prodígios, para confirmar a palavra, para causar ainda mais naqueles incrédulos, certamente uma inveja, um ódio, porque é assim que eles reagem. Os incrédulos, eles ficam irritados mesmos com você. Quando você vai falar de Jesus, quando você fala do Evangelho, do poder de Deus, eles se irritam, eles não gostam disso, eles ficam irritados com isso, e ficam querendo desfazer e tal, e você, não, rapaz, olha, não é bem assim, veja bem, cada um tem a sua, vamos respeitar a religião de todo mundo. Mas ninguém está falando de falta de respeito, está falando de pregação do Evangelho, que é único, que é poderoso e que causa e resulta em conversão e salvação de almas. Mas o incrédulo insiste em dizer que não. Ele até vai dizer assim, se você for pregar para o incrédulo, mas aí é você, é a sua religião. Sim, é a minha mesmo, mas é a religião da salvação. É o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Eu não posso falar de outra coisa. Se é religião, que é exatamente o sentido da palavra, no latim religare, ligar o homem a Deus, só tem esse caminho mesmo, de ligar o homem a Deus, é Jesus. Então não tem como fugir disso. E não é uma questão de imposição, não. É uma questão de a gente assumir a nossa responsabilidade espiritual, bíblica, de pregar o Evangelho. O que Paulo e Barnabé estão fazendo não é sair colonizando as cidades, olha, vamos fazer aqui uma colônia e para ser nossa. Não. Eles estavam simplesmente pregando o Evangelho para libertar aquelas pessoas das trevas espirituais, para trazer a eles a alegria da salvação, para fomentar neles a fé que era necessária para eles de fato viverem a serviço do Senhor. E então surgiu um tumulto ali, o povo se dividiu, mesmo diante daquilo que Paulo estava fazendo e Barnabé, pregando a palavra com ousadia, fazendo sinais, mesmo assim dividiu-se o povo da cidade, e assim continua sendo até hoje. Sempre vai haver essa divisão, os que creem e os que não creem, os que vão a favor dos judeus e os que vão a favor dos apóstolos. Houveram naquela ocasião. Os que eram a favor dos judeus ficaram incomodados com a pregação do Evangelho, ficaram incomodados com o resultado da pregação daqueles que creram. Isso incomodou aquela gente. Então muita gente também ficou do lado dos judeus, achando que realmente Paulo e Barnabé veio para a cidade causar uma situação ruim. Olha só quantas pessoas talvez causou danos em famílias,
Pessoas que eram todos ali, eram todos incrédulos, de repente um é convertido, causou uma situação familiar entre marido e mulher, entre pais e filhos, como ocorre até hoje, quando alguém que vive num ambiente que não é cristão e se converte e chega naquele ambiente, é rechaçado, hostilizado, as pessoas não gostam, o familiar fica meio atravessado, olhando diferente. Mas você que foi alvo da graça de Deus, não se abala com isso. Você que foi alvo da graça, você chega lá todo cheio de vida, alegre, querendo também alcançar a todos os seus familiares, e aí comete até alguns erros, até querendo impor realmente, e não é assim. Você precisa entender, mas isso é natural, é aquela alegria, o primeiro amor, né, que a pessoa começa a ficar querendo realmente abarcar o mundo todo e quer salvar todo mundo, mas não é assim. Mas é bom essa motivação de falar de Jesus, de pregar a Cristo, mas com o tempo e com a maturidade, esses crentes vão amadurecendo, vão entendendo, com o passar dos anos e com o doutrinamento, eles vão entendendo. É pela graça, Deus me alcançou com sua graça, aí eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu congrego na igreja, eu amo a Deus, amo a palavra de Deus, amo os irmãos, e assim você se tornou um cristão. Mas há aqueles que nunca vão chegar a isso, vão estar contrários a você, vão se irritar com você, e toda vez que você for falar de Cristo, ele vai dizer, já vem um crente enjoado, e vem se irritar contigo. Mas não se desanime não fique desanimado com isso. Quanto mais houver a perseguição por causa do Evangelho, melhor é para você. Isso mostra que você está no caminho certo. Se for o contrário, se ficar todo mundo, olha, está todo mundo amiguinho, ninguém, olha, está tudo maravilhoso, então alguma coisa está faltando ali. Porque você precisa, de alguma forma, não com irritação, não com raiva de ninguém, mas de alguma maneira, com a graça de Deus e com a misericórdia do Senhor, inserir este Evangelho que lhe alcançou na vida daqueles que estão ao seu alcance. Quantos familiares estão assim, distantes do Senhor? E a gente tem que aproveitar as oportunidades para falar para eles. Quantos amigos e colegas nossos também. Mas não fique também carregando um fardo, como que dizer assim, eita, eu tenho que salvar meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo. Não é você. Quem salva é Jesus. Você tem alcançado pela graça que foi, a oportunidade e o conteúdo que é o Evangelho para transmitir a eles. Uma boa iniciativa que foi tomada, né, até recebemos e está à disposição de quem assim o quiser, é o livretinho que o nosso irmão Carlinhos fez a doação para nós usarmos na evangelização, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um livreto maravilhoso, que resume bem esse conteúdo do Evangelho, que fala dessa realidade pura e simples do Evangelho. E quem lê e for alcançado pela graça de Deus, entender este Evangelho, vai crer e vai ser salvo, e vem com alegria servir ao Senhor. Costumo sempre dizer, a igreja não é para as pessoas virem a pulso, forçada, olha, vamos lá, tem que ir, não, leve o Evangelho para as pessoas, se Deus salvá-las, se este Evangelho poderoso fizer a obra, como fez em muitos irmãos no passado, em multidões, como está dito aqui, e tantos outros como nós que aqui estamos, vai continuar fazendo. Ele tem esse poder, é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Então, não é você que vai provocar a crença em alguém, não. O que você vai fazer e pode e deve é conduzir as pessoas a Cristo. Ou seja, como é que faz isso? Pregando o Evangelho para eles. Antes, porém, de pregar para eles, viver o Evangelho também. Nós precisamos viver o Evangelho para que as pessoas, e nisso nós vamos ter a autoridade
Para quando a gente abrir a boca para falar, alguém pode não receber, mas vai aceitar ouvir você. Porque você vai ter essa autoridade moral e espiritual para pregar o Evangelho. E as pessoas certamente que Deus há de trazer para si, através de cada um de nós, virão. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Paulo e Barnabé foram instrumentos usados por Deus. E como foi usado? De maneira que eles sentiam-se animados quando viram aqueles homens se levantarem contra, eles continuaram pregando ousadamente a palavra. E o Senhor era com eles, dando a eles a confirmação da palavra que estava sendo pregada. E olha que expressão bonita, diz no texto, é a palavra da sua graça. Era a palavra da graça de Deus, esse favor imerecido. Essa é a graça. Deus salva pecadores como nós por sua graça. Porque o que você e eu merecíamos por natureza era o juízo, era a condenação. Mas Deus, pela sua palavra de graça, nos alcançou e nos deu vida, juntamente com Ele, com Cristo. Agora temos vida, somos do Senhor, pertencemos a Ele. A graça nos alcançou, a maravilhosa graça do Senhor, que não é comprada, nem também é vendida. A graça é o favor de Deus, é a bênção do Senhor. Ele é a dádiva de Deus. Por isso que essa graça, os reformadores, especificamente João Calvino, estudando as Escrituras, ele percebeu que essa graça, ela é irresistível. Quando o coração do pecador é alcançado por este Evangelho e o Espírito Santo de Deus implanta essa graça no seu coração, na sua alma, pela fé, você não resiste. Quando ocorreu essa resistência por parte dos judeus incrédulos, o nome já está dizendo tudo, é por causa exatamente da incredulidade, que faz com que essa incredulidade, ela sim é resistente à graça. Enquanto o homem estiver incrédulo, a graça realmente não alcançou. Mas uma vez alcançado com graça, ele não resiste mais. Ele abraça pela fé a graça de Deus e assim vai servir ao Senhor com alegria. Se torna um crente, um cristão, um filho de Deus, alguém que estava morto e voltou a viver. Alguém que estava sem esperança no mundo e agora tem esperança. Alguém que não sabia o destino da sua alma, agora vai saber. Antes, por estar morto, já estava condenado, a alma já estava certa de ir para o inferno. Mas alcançado pela graça, agora temos a alegria e a expectativa de dizer: aguardamos o novo céu e a nova terra, o paraíso, o lugar que Jesus foi preparar para nós. Todas essas expressões bíblicas que nos enchem o coração de esperança, de ânimo, de alegria, em sabermos que essa graça do Senhor que nos alcançou nos dá agora um rumo para a nossa vida. Sabemos que vamos chegar àquele lugar que Jesus está preparando desde a sua partida, só aguardando agora a sua volta, a volta de Jesus. O Maranata é o grito da igreja: ora vem, Senhor Jesus. E tudo isso por quê? Porque um dia, resultado da pregação da palavra, você e eu fomos alcançados pela palavra da sua graça. E o Senhor assim confirmou esta condição. Por isso que não há atropelo, não há engano nesse quesito, quando alguém de fato é alcançado por esta graça. Não há engano. Não tem esse negócio de: rapaz, eu fui salvo pela graça, mas hoje eu não estou mais salvo pela graça. Não, impossível. Quem foi alcançado pela graça, irresistível graça, esse está assegurado pelo próprio Senhor que salvou você. É Jesus quem assegura isso. É o Deus Pai quem assegura isso.
É o Espírito Santo que assegura isso. É o Deus Trino que assegura essa condição para a sua vida e para a minha. É Ele que nos dá essa condição, como deu para aquela grande multidão que creu. E agora estão todos ali felizes, alegres, mas na trajetória da vida cristã vai haver as situações como esta aqui, dificuldades. Há dificuldades. Apesar da sua esperança, da sua alegria, de estar na certeza da sua salvação, mas há dificuldades. Olha aqui, o povo se dividiu da cidade. Uma parte ficou pelos judeus incrédulos e outra parte ficou pelos apóstolos, a parte que creu. E aí, como surgiu um tumulto dos judeus, dos gentios e dos judeus, ainda mais associado a esse tumulto com as suas autoridades. Então, o pessoal começou a instigar e foi para o prefeito lá na época, né, a liderança da cidade, o Ministério Público, enfim, estou usando palavras dos dias de hoje. Né, as autoridades foram lá e reclamar, olha, ou na delegacia, né, no delegado da cidade, olha, estão perturbando ali, tem uns crentes ali causando tumulto ali e tal, e os judeus também, olha, nós queremos resolver essa situação, e já queriam usar aquele método de apedrejamento. Veja, eles com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. O apedrejamento era uma prática dos judeus. E eles usavam essa prática, sabe para quê? Em crimes de blasfêmia. Então eles estavam querendo dizer que a pregação de Paulo e Barnabé era blasfema. Vejam, estavam tão cegos, como é que uma blasfêmia, uma coisa, né, ruim, que é a blasfêmia, ia causar uma conversão de uma grande multidão. Mas eles estão dizendo, por não aceitarem, não acreditarem, serem incrédulos, eles acharam, não, vamos apedrejar esses homens. Eles estão causando tumulto aqui. Estavam ali revoltados com a situação. E aí Paulo e Barnabé souberam da situação, que eles estavam tentando ultrajá-los e apedrejá-lo. E aí eles fugiram então para Listra e Derbe. Veja, depois de um bom tempo ali, quando eles ficaram numa situação de perigo de morte, eles perceberam, olha, já é hora de sair, agora não é hora de ficar não. Usaram de sabedoria e vamos para outro lugar. Já que a turma aqui está no tumulto, já foi pregado o evangelho, os irmãos aí já creram, deixa os irmãos aí, os irmãos vão seguir suas vidas aí, não vão desanimar na palavra, e vamos seguir adiante. E foram para mais 2 cidades à frente, Listra e Derbe, que eram as cidades da Licaônia, e ali e circunvizinhança. Então eles não em nenhum momento eles deixaram, olha, Paulo e Barnabé, vamos dar um tempo, a situação aí está muito tumultuada, vamos parar aqui um pouco o trabalho, né? Vamos dar um tempo aí na nossa viagem missionária, depois a gente vê, deixa a poeira baixar, e depois a gente, de jeito nenhum. Não quer, aqui está tumultuado? Vamos para outro canto, vamos lá pregar o evangelho. E foram lá, para Listra e Derbe, e fizeram o que lá? Continuaram fazendo o que? Versículo 7, anunciaram o evangelho. Simples assim, anunciaram o evangelho. Aquela falar de tal modo que veio a crer o evangelho. E foram lá para outra cidade, anunciaram o evangelho. Vejam que maravilha, irmãos. A mesma mensagem de outrora é a mesma mensagem de hoje. O mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui hoje. A mesma condição de salvação também é a mesma. É pela graça, somente, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é um momento importante para a vida das pessoas que ouvem o Evangelho.
saber e entender que existe a salvação, Deus a providenciou através de seu Filho Jesus Cristo, e que você, pecador, precisa desse Jesus, da fé nele, para ser liberto, para ter vida. Foi isso que aconteceu conosco. Já cremos em Jesus, foi anunciado o Evangelho a nós, cremos e, portanto, agora temos a oportunidade de não só glorificar a Deus, não só louvar ao Senhor, mas também viver de tal maneira que venham causar um impacto na sociedade. O resultado da pregação deve ser este: aos que creram, que se tornem agora também testemunhas vivas da obra do Senhor nas suas vidas, levando e semeando a palavra a quem quer que esteja ao seu alcance. Feliz daqueles que absorverem a palavra, feliz dos que receberem, para se tornarem o quê? Filhos de Deus. Jesus veio para o que era seus, os judeus não o receberam, mas a todos quanto receberam, todos aqueles destinados para a salvação, que receberam, que hão de receber, serão chamados filhos de Deus. Todos quanto receberam. Então a oportunidade é esta. Quando se ouve o Evangelho, aguardamos no Senhor o efeito, o resultado na vida de quem ouve. Aos que creem, feliz será, bem-aventurado é quem crer no Senhor Jesus para a sua redenção. Aos que se mantiverem incrédulos, triste é, lamentável, aqueles que mantêm os seus corações endurecidos e dizendo: não, eu não quero ouvir esta verdade, não, para mim isso não faz sentido e não faz mesmo. Não, eu não quero saber deste Evangelho, essas coisas aí que o pastor está falando, que a Bíblia está dizendo, não quero. É um direito que lhe cabe, mas também não lhe cabe no céu, porque é isso que vai acontecer. A incredulidade leva ao inferno, à condenação. A insistência e a resistência ao ouvir o Evangelho e dizer para não se quebrantar diante de Deus, é juízo de Deus. Só lhe resta isso. E essa é uma das coisas importantes do Evangelho. O Evangelho, ele deixa a pessoa numa condição de que ela tem que ter uma resposta, ou sim ou não. O Evangelho não diz: e aí, você vai querer mais ou menos? Não tem isso. É sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é. Ou você realmente é alcançado por esta maravilhosa graça do Senhor, crê, quando ouve a respeito desta obra maravilhosa de Jesus, da graça de Deus, e de repente você diz assim: realmente, eu sem esse Jesus, quem sou? Um mero pecador, perdido. Realmente, eu nunca parei para pensar nisso. Vivi a minha vida toda vivendo aí de maneira translocada, sem saber o que fazer, dizendo, como muitos dizem lá fora, quando perguntam: o que é que Deus é quem sabe? Mas é um Deus quem sabe e ele não quer saber. Mas é dito a ele o que vai acontecer. Se ele ficar nessa, de fato, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe realmente o destino da sua alma. Deus sabe. E graças a Ele por saber isso. Eu louvo a Deus porque Ele, sabendo disso, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, estou aqui hoje a servi-lo. Vocês, da mesma forma, os crentes aqui presentes, estão aqui para servir ao Senhor e podem reconhecer com toda alegria nos seus corações: olha, o Senhor Deus me agraciou, eu fui alcançado pela sua graça, e eu fui alcançado por sua graça, porque Ele, na sua infinita e soberana vontade, assim o quis. Louvado seja Deus. E aí você se motiva a fazer como Paulo e Barnabé fizeram. Vamos anunciar o Evangelho. Se você chega numa casa, num local, fala de Cristo e as pessoas rejeitam, não desanime não.
deixa lá e vai para outra, vai falar para outras pessoas. A gente lamenta alguém que, infelizmente, você fala de Cristo e ela rejeita. Quantas pessoas nós já falamos de Jesus e elas não querem? Apegados a um ídolo, apegados à sua religião, apegados às suas coisas desta vida, e não querem saber de Jesus. Não é você que vai carregar essa situação para você, não. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas você tem a satisfação de dizer: eu preguei o Evangelho, eu falei de Cristo, eu testemunhei dele para as pessoas, quem esteve ao meu alcance, no meu bairro, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, no momento de intervalo, onde eu pude compartilhar do Evangelho, eu fiz. Essa é a nossa vida dinâmica, constante. Teve a oportunidade, fale de Cristo. Quantas pessoas, de repente, sabem que você é um crente e vêm à sua procura para ouvir de você o quê? O Evangelho. É maravilhoso quando as pessoas vêm a nós. Eu gosto demais quando a pessoa está ali quebrantada e desejosa de ouvir. Esse é o momento certo, é maravilhoso. Mas também quando a gente se encontra com aqueles aperreados que dizem: não, olha, já vem, não quero ouvir, tudo bem, eu não discuto coisa nenhuma. Porque eu sei, eu não posso também fazer como a palavra de Deus, jogar pérolas aos porcos. Se o indivíduo não quer, tudo bem, não é obrigado mesmo não. Nunca foi obrigado. É como sempre, a palavra-chave é essa, irmãos, é pela graça. Somente pela graça é que alguém foi alcançado e salvo. Por isso que você e eu devemos sendo motivados, como Paulo e Barnabé foram, pregar, anunciar o Evangelho. Agora, isso vai trazer uma alegria, quando ao fazer isto, você vê o fruto desse anúncio. As pessoas se convertendo, crendo em Jesus, procurando você. Olha, vamos lá, eu quero fazer o estudo aí, o discipulado, eu quero me firmar, eu quero crescer na graça, eu quero aprender mais de Jesus. Que maravilha, que é o segundo passo, né? Quando a pessoa crê, aí vem o doutrinar, o ensinar. Outra coisa maravilhosa, que eu particularmente gosto muito de fazer, a doutrinação, o ensino da palavra, que exatamente vai dar a firmeza, a maturidade, e o crente vai desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. E assim, meus irmãos, devemos trabalhar para que a graça do Senhor continue agindo, a palavra da sua graça, e o instrumento pela qual ela vai agir, somos cada um de nós, que vamos levar este Evangelho crendo de que a graça do Senhor vai alcançar o coração de todos aqueles que o Senhor quer salvar desta cidade. Tenhamos esse objetivo como igreja, semear o Evangelho. Tem muita gente ainda precisando ouvir o Evangelho. Por incrível que pareça, nós já estamos nessa cidade há mais de 85 anos, desde o antigo templo. E aí a gente se depara, de vez em quando, semana mesmo, fui comprar um aparelho, uma coisinha lá onde era a antiga igreja, né? Hoje é uma galeria. Aí o jovem me atendeu e tal. Aí perguntou assim: olha só, e aqui tem igreja presbiteriana, né? Ele me perguntou assim: tem, era aqui onde você está? Ele: era aqui, antiga. Nós agora já estamos ali, aí, isso é ele, está vendo? Quantos anos a igreja está nessa cidade? E ainda tem gente: aí tem igreja presbiteriana aqui? Claro que tem. Né? Tem a igreja presbiteriana do Brasil, tem a igreja presbiteriana independente, né? E outras mais. Mas vejam, talvez porque falta-nos uma disseminação, digamos assim, maior. Em que sentido? Cada um de nós aqui, membros, trabalhando como a formiguinha, levando o Evangelho, se identificando: olha, eu sou da igreja presbiteriana, está aqui, o Evangelho é este. Vai disseminando. Tem muita gente na cidade, 100 mil pessoas que residem nessa cidade. Tem muitos incrédulos ainda, veja, a minoria de crentes. Então, sejamos motivados, irmãos, diante do resultado da pregação da palavra,
que há de crer aqueles que vão ser alcançados, e muitos podem até rejeitar, como é o caso aqui, mas não desanimemos, continuemos pregando a palavra. Comecemos pelo um vizinho, depois um colega de trabalho, quem sabe um colega da escola, quem sabe, né, quando vai no comércio, pregando o Evangelho, falando de Cristo. Ande sempre com material, tem disposição aí, folheto à vontade. Não deixe de fazer isto. Que isso seja uma coisa da vida da igreja, né? Um programa da vida da igreja. Não podemos dizer assim, só vou evangelizar em agosto, que vai ser lá o mês de missões. Não, já deve estar fazendo isso, né? Fazendo o quê? A disseminação do Evangelho da graça, que é poderoso para salvar. E as pessoas estão famintas, sedentas deste Evangelho. Até mesmo porque a gente precisa levar este Evangelho, porque tem sido levado muita coisa estragada por aí, dizendo ser Evangelho quando não é. Enganando pessoas, iludindo, prometendo coisas, né? Olha, vamos lá para a igreja A, B ou C, e lá vai ter isso, vai ter aquilo, aí fomenta lá um monte de coisa, que não é tudo menos o Evangelho. Como Paulo se preocupou com os Gálatas, irmãos, admira-me que vocês tão logo receberam a palavra e já estão se deixando levar pelos judaizantes que queriam forçar os irmãos a voltar às práticas da religião judaica. Aí Paulo, não, irmãos, admira-me, como é que você pode fazer isso? Não façam isso não. Olha, se vier um anjo aqui descer e falar outro evangelho que não é este, você nem é maldito, nem aceita, é anátema. E essa foi a orientação de Paulo aos Gálatas. Então, nós temos o evangelho, o puro evangelho em nossas mãos, a palavra de Deus. Preguemos, anunciemos a simplicidade do evangelho. Não é preciso você ter um curso de teologia para falar de Jesus, não. É falar daquilo que aconteceu na sua vida. Você é salvo por Jesus. Você creu nesse Jesus que salvou você, então pregue Ele, viva Ele. É isso que Deus quer de nós, irmãos. E é assim que vai ser procedendo a nossa santificação. Por isso, quando vier a perseguição, a hostilização contra o Evangelho, a sua fé não vai ser abalada. Você vai estar firme ali e vai continuar. Quando aqueles tiveram a fé abalada e apostataram e abandonaram, como muitos fizeram no tempo de Jesus, né? Muitos ficaram atrás de Jesus porque Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães. Muitos foram atrás de Jesus, mas quando chegou na hora mesmo aí, todos abandonaram. Só ficou lá só os discípulos. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês também não querem ir embora, não? Aí é onde Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que convicção. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não tem outro. Então, na hora do vamos ver, vai acontecer isso, é a peneira. Vai peneirando, vai ficando só aqueles grãos ali. E aqueles que estavam no meio, envolvidos, mas na verdade não creram e não viveram realmente este evangelho, vão ficar pelo caminho. E vai restar somente aquela semente santa, a semente dos escolhidos do Senhor, o povo de Deus que Ele vai reunir de todas as épocas, desde o início até o fim, milhões e milhões de pessoas, grande multidão certamente, mas infelizmente não vai ser a maioria, não vai ser. A maioria infelizmente vai se perder. Os incrédulos sempre vão ser em maior número do que os crédulos. Mas isso não é preocupação nem minha nem sua. Nossa preocupação é pregar o Evangelho. E feliz será daqueles que, nesta cidade, sendo alcançados, vierem a estar conosco, para louvar a Deus, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós assim, irmãos, estejamos empenhados ao sabermos do resultado da pregação, que é converter as almas daqueles que Deus tem escolhido para si, e gerar também a condenação daqueles que vão rejeitá-la, a própria palavra de Deus que o julga. Então, continuemos nesse propósito. O resultado sempre vai acontecer,
de um lado ou de outro, ou da salvação ou da confirmação da perdição daqueles que não vão crer. Mas é a obra do Senhor, é a graça de Deus salvadora que vai continuar agindo e fazendo a sua obra. E nós, enquanto filhos de Deus, servos do Senhor, continuemos aqui como instrumentos nas mãos do Senhor a fazer aquilo que nós temos que fazer. Anunciemos o Evangelho. Diante da perseguição, da hostilidade, do desrespeito, do desprezo que o mundo tem por nós, e isso não nos sirva como desânimo, mas sim de ousadamente continuar corajosamente pregando a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que, como igreja dele, aqui nesta cidade, sejamos a luz para esse mundo de trevas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, no cumprimento da missão que temos que fazer aqui neste mundo, de pregar o Teu Evangelho. Para tal, Senhor, desperte em nossos corações esse fervor, este ânimo necessário, ao sabermos de que a pregação, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Assim como fizeram os Teus filhos lá no passado, Barnabé, Paulo e tantos outros discípulos do Senhor, que pregaram a Tua palavra de tal modo que creram uma grande multidão. Que assim possamos também, ó Deus, continuar pregando o Teu Evangelho e o Teu Espírito Santo continue aplicando esta palavra nos corações daqueles que de fato estão sedentos, famintos, e que só o Senhor sabe quem são, e que a graça do Senhor os alcance, e que juntos conosco eles venham congregar, para assim, ó Deus, a Tua igreja continuar crescendo e dia a dia sendo acrescentado os que vão sendo salvos. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.